seu nome cresça, enche esse lugar. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um culto, mais uma live, hoje de uma forma diferente, né? Hoje não presencialmente na igreja, mas estou aqui para trazer a palavra para nós estarmos meditando, orando, dando um momento de comunhão com Deus, porque isso é importante para nós, não deixarmos esfriar, né? A nossa intimidade com Cristo, os nossos compromissos, os nossos deveres, os nossos afazeres em relação às coisas de Deus. Por mais que às vezes as coisas pareçam difíceis e complicadas, né? Pelas coisas que nos acontecem no dia a dia, pela situação que a gente vem vivendo. Até um dos motivos de nós estar fazendo a live hoje é por causa de contaminações de Covid que aconteceram na igreja. A gente teve que dar uma seguradinha, né? O pessoal ficou um pouco gripado, alguns testaram positivos e tiveram que ficar recluso, mas já está passando, graças a Deus. É algo passageiro. Esse vírus, em nome de Jesus, em pouco tempo já estará vencido, né? Mas todo cuidado é pouco, né? A gente tem que estar atento a essas coisas, temos que respeitar. Não podemos colocar Deus à prova também, achar que Deus vai nos livrar dessas coisas porque a gente simplesmente quer e pelas nossas negligências. Até essa questão do Covid é uma forma de nós aprendermos a respeitar, né? Sermos obedientes. Por mais que a gente não seja de acordo com algumas coisas, com algumas práticas, isso fala sobre obediência, sobre nós atendermos às nossas obrigações, às nossas autoridades, né? Que às vezes solicitam algumas coisas e a gente tem que dar ouvido, sim, porque por mais que a gente saiba que Cristo morreu na cruz por nós, levou sobre si todos os pecados, todas as dores, todas as doenças, né? Todas as complicações. Nós estamos nesse mundo e a palavra de Deus diz que o mundo tem aflições, tem dificuldades, né? Então a gente não pode ficar achando que tudo é bobeira, tudo é política, tudo é golpe de Estado, né? Enfim, esse monte de coisas que as pessoas têm falado e têm tentado achar culpados, né, para esse vírus. Infelizmente é algo terrível, é um vírus mortal que leva muitas pessoas a óbito, né? Às vezes pessoas ao nosso redor. E a gente às vezes só toma proporção do tamanho do negócio quando alguém morre do nosso lado, né? Alguém vem a ser acometido de óbito e acaba perdendo sua vida por causa desse vírus. Mas eu creio que Deus tem nos mantido, tem nos sustentado, né? Em meio a esse caos, em meio a essa bagunça toda, Deus tem nos sustentado porque Ele é o nosso sustento, né? E uma coisa que eu tenho comigo, guardo comigo, é a certeza do amanhã, né? Porque o amanhã pertence a Deus. E também tenho consciência da eternidade. A eternidade é uma coisa motivadora. Muitas pessoas não conseguem entender o que é eternidade porque vivem uma vida no hoje, no agora, né? Uma vida simplista, né? Demais. São sempre aquelas pessoas que vivem, eu vou viver um dia de cada vez. Claro que é importante a gente viver um dia de cada vez, mas não dedicar toda a nossa esperança no hoje. Porque se nós não garantirmos o nosso tesouro, que é a eternidade, o que acontecerá, né, se nós morrermos hoje, né? Vamos supor que a gente pega essa praga do vírus. E se a gente venha a falecer, para onde que a gente vai, né? Qual é o nosso destino? Então eu tenho comigo que o meu destino é Cristo, é a eternidade. E por mais que para algumas pessoas soe assim meio agressivo, né? E às vezes as pessoas ficam até meio chocadas, mas o nosso viver tem que ser Cristo, né? E o morrer tem que ser lucro. Ah, mas como assim tu acha legal morrer?
Não, não é legal morrer. Não é questão de ser legal, bom, agradável, não. É que eu sei que a vida começa depois da morte, né? Porque a eternidade, gente, a eternidade nos livra de choro, nos livra de dor, né? A palavra de Deus diz que ele vai colher todas as lágrimas, vai colocar um sorriso no nosso rosto, nós vamos ganhar novas vestes, vamos desfrutar de uma festa, né, inexplicável, andar em ruas de ouros. Então a eternidade tem tudo para dar certo, né? E vai dar certo, é claro. Mas a eternidade é para aqueles que esperam em Deus, né? Não tem como a gente querer algo que a gente não está esperando, né? Então a gente tem que buscar a eternidade, temos que fazer de tudo para alcançar essa eternidade aí, que é o tesouro, aquela parábola que o rapaz estava andando ali, né, na estrada, achou um tesouro no meio do campo, foi lá, vendeu tudo, comprou aquele campo e se apossou desse tesouro, né? Então a gente precisa impor força de vontade, empenho para adquirir esse tesouro para nós que vai nos trazer o lucro que a gente tanto espera, né? Essa consciência de que o nosso viver é Cristo, então, independente do que esteja acontecendo, Cristo tem que ser o foco e o centro, né? Porque muitas vezes a gente não consegue entender e compreender que a nossa vida, ela, gente, é tipo uma montanha russa, sabe? Hoje a gente está lá em cima, nossa moral tá no ápice, né? Nossa felicidade bombando a toda, a gente uma vibe super legal. No outro dia a gente tá destruído, né? Sei lá, acontece um imprevisto, acontece, né, coisas que a gente não esperava, ah, sei lá, dívidas, qualquer coisa, uma morte, e daí a gente desce lá embaixo. Então não tem como a gente achar que essa vida aqui vai estar sempre, né, trazendo felicidade para nós. Não, isso é a maior bobageira que tem. Ah, mas se eu fosse milionário, se eu fosse rico, eu ia desfrutar de uma benesse, de um benefício que não tem explicação. Com certeza, em questão de bens, de consumo, não tem como a pessoa não ter tudo que deseja, né? Só que a gente vê que o índice de pessoas que são milionárias, mas que têm depressão e ansiedade é muito grande. Por quê? Porque as pessoas alcançam tudo que elas sonham, né? Carro, casas, mansões, dinheiro, roupas, eletrodomésticos infindáveis, viagens infindáveis, né? Tudo que elas sonham e desejam, elas compram. E no final elas veem que isso nada tem sentido. Por isso que Cristo diz lá na palavra que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Porque o rico deposita sua esperança no dinheiro, né? Só que o dinheiro não salva a gente. Não tem como. A gente vai morrer. Até as pessoas que não creem em Deus e não leem a palavra, muitas vezes postam aquelas coisinhas no Facebook, Instagram, de caixãozinho. Pessoa rica, pessoa pobre, né? Não levou nada. E a pessoa rica não levou nada, a pessoa pobre também não levou nada. Porque o dinheiro ele é passageiro. Ele é passageiro, então não compra a eternidade. Só que nós temos que ter essa maturidade de entender isso, de compreender isso. Que o dinheiro é algo que ele tem que trazer para nós o benefício, mas não tem que ser o nosso apoio, não tem que ser a nossa base, não tem que ser a nossa esperança, né? O buraco é logo ali se a gente depositar nossa esperança no dinheiro. É aquela questão que aconteceu anos atrás do plano Collor, né? Foi lá e lecou, tirou o dinheiro das contas de todo mundo, todos os brasileiros aí, e o pessoal ficou a ver navios. Então o dinheiro ele pode vir, como também ele pode sair, pode estourar aí uma bolsa de valores, perder o real perder todo o seu valor, e aí nós entrarmos numa pobreza incalculável. E daí? A tua esperança vai ser o dinheiro? Né? Mas há uma esperança bem maior e bem mais concreta que se chama Jesus Cristo. Essa esperança aí não perde valor, né? Esse valor já foi pago, ele não tem como ser, né? Não tem como voltar atrás, não tem como fugir disso. Agora já foi pago na cruz. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Cristo comprou todos os seres humanos da face da terra com seu sangue. Foi todo mundo, ele comprou. Então está em nós, né, aceitarmos essa oferta, né, de sacrifício vivo que Cristo fez através da cruz. Ele já pagou o preço por nós. Então não tem por que nós estarmos ainda resistindo ou querendo achar que
a gente pode fazer alguma coisa, porque Cristo já fez o papel dele. Agora o que que nós temos que fazer? Temos que dizer sim ao chamado dele, né? E esse sim ao chamado, ele também tem um preço a ser pago, né? Agora não mais com sacrifício de sangue, o sacrifício na cruz, o sacrifício de vida, né? Mas o sacrifício da nossa disposição e compromisso com Cristo, né? Para a gente poder adquirir o galardão, poder adquirir as coisas como herdeiros, como filhos e herdeiros, né? Se nós não tivermos o relacionamento com Deus, a gente não tem o que herdar dele, porque nós nem conhecemos a ele. E ele não nos conhece, né? A palavra de Deus diz que aquele que honra Deus aqui na terra, Deus também honra ele lá no céu. Jesus fala de nós, a nosso respeito a Deus, né? E o que Cristo tem falado a teu respeito lá para Deus? Olha, pai, o Ian é um cara legal, um cara dedicado, um cara que segue os meus mandamentos, ou o Ian não faz nada, um pecador, não se arrepende, orgulhoso, né? Não perdoa ninguém, quer ser perdoado, né? E isso é o que importa, é o que Deus fala a nosso respeito, né? O que Deus tem falado a nosso respeito é o que vai dizer e determinar o nosso galardão e a nossa recompensa lá no céu, né? A palavra de Deus é bem clara quando diz: nós seremos cobrados de todas as obras, seja elas boas ou más, né? Obras boas, Deus vai dar o like lá, vai curtir, vai compartilhar, mas as obras más a gente também vai ter que prestar contas. E aí? Por que quando tu teve a oportunidade de perdoar, tu não perdoou? Ou quando tu teve a oportunidade de falar a verdade, você falou a mentira? Né? Ou quando teve a oportunidade de ter paciência, você se irou? Né? Tudo isso será cobrado de nós. Então a lei da semeadura ela é algo que ela não é somente diariamente, não ocorre somente no nosso dia a dia, mas ocorrerá também na eternidade, né? O nosso dia a dia eu costumo dizer que é a semeadura do preparar o solo da eternidade. A gente prepara o solo, coloca a planta, né, a semente, para poder colher isso daí quando nós chegarmos lá no céu. Então, se a gente está plantando coisas que são eternas, coisas que são para sempre, né, coisas que provém e vêm de Deus, pode ter certeza que o teu lugar está garantido, né? Mas agora, se a gente está plantando coisas do mundo, a gente está se enraizando aqui. E a gente sabe que quem depende dessas coisas aqui, gente, o fim não tem outra escolha, né? Eu sempre digo, há dois caminhos. Não tem outro rumo. Um caminho leva até Deus, o outro eu não quero nem saber para onde que leva, não quero nem passar perto desse caminho, porque eu sei que o caminho é quente e a dor é grande lá. Então, o caminho estreito, que muitas pessoas têm medo ou receio ou têm dúvida de entrar nesse caminho, por achar que é difícil, exige muita renúncia, exige abrir mão de muitas coisas, é o caminho certo. Porque assim, ó, tudo na vida tem sacrifício. Tudo na vida determina sacrifício. Ou você acha que você ganha no final do mês o teu salário porque tu é merecedor e digno de receber um salário todo mês. Não, porque tu trabalhou para isso. Porque tu te sacrificou. Quantas horas de sono a gente sacrifica para ir trabalhar? Quanto tempo a gente sacrifica de estar em casa para ir trabalhar? Quanto tempo a gente sacrifica de estar com a família para ir trabalhar? Sacrifício. E qual é a recompensa? O salário no final do mês, né? Faculdade, mesma coisa. Escola, mesma coisa. Academia, mesma coisa, né? A pessoa, pum, apareci bombado. Uau, o cara é bombado. Ele recebeu a bênção da bombinitude, né? Sei lá, da musculinitude. Sei lá, chame como você quiser aí, né? Aí ele virou bombadão. Não, ele não recebe do nada. Ele vai lá para academia, dedica 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos para chegar numa forma física desejada e no final ele vê, valeu a pena, né? Todo o sacrifício, todas as horas de empenho, todo o investimento, porque é um investimento caro, né? Alimentação, exercícios físicos, é bem caro essas coisas. Mas ele vai ver o resultado disso. Então, a eternidade é a mesma coisa, né? Por isso que o caminho é estreito. Porque exige sacrifício, exige renúncias, né? Porque a recompensa vale a pena. Mas daí tu chega lá e tem o caminho que é largo. O caminho que é largo. É o caminho do sofá, o caminho da Netflix, né? O caminho das festas, o caminho da depravação, da iniquidade. Esse caminho é largo, é fácil.
entendeu? Não exige trabalho nenhum, não exige, né, renúncia nenhuma. Hoje eu tô com uma mulher, amanhã eu tô com outra mulher. Se der certo, deu. Se não der, eu tô nem aí. Me relaciono com quem eu quiser, né? Hoje eu tô nesse lugar, amanhã eu tô no outro lugar, trabalho onde eu te quero, né? Hoje eu vou nessa festa, amanhã eu vou na outra. Hoje eu amanheço bêbado, amanhã eu amanheço drogado e vida que segue, gente. Isso vai ter um preço um dia. Isso vai ser cobrado um dia. É aquela coisa assim, tem um sentimento de inveja e tem um sentimento de frustração, né? O sentimento da inveja é aquele sentimento de que tu queria ter aquilo ali, né? Queria ter que a pessoa tem. Bah, queria muito, mas tu não faz nada para ter. Tu não faz nada, só quer. E o sentimento de frustração é saber que você poderia ter feito a mesma coisa que a pessoa fez, mas pela tua incompetência, incapacidade e disciplina você não fez. Então a pessoa alcançou e você não alcançou. E daí você fica frustrado. Bah, eu poderia estar no mesmo lugar, no mesmo jeito, da mesma forma, né? Com as mesmas coisas. Mas daí o que, que a pessoa pensa? Enquanto um está estudando, o outro está lá, fazendo um monte de nada, jogando um futebol, né? As gurias se reunindo para comer uma pizza, sei lá, falar mal das outras amigas, fazer picuinha, né? Falar do fulano que é gato, e daí tá os guri tudo junto lá, olhando pornografia, fazendo um monte de coisa de nada. Mas tem aquelas pessoas que se ausentam, que são as caretas, as chatas, que estão sempre estudando, sempre buscando, às vezes estão na igreja, né? E daí as pessoas alcançam os objetivos dela, conseguem prosperar na vida, e esses outros que eram os caras, eram os tal, vivem aquela vida ali medíocre, né? Uma vida de mediocridade. Aí começam a pensar, meu Deus, poderia ter a mesma coisa, mas não tem, né? Porque tu é incapaz? Não. Porque tu não tem condições? Não. Porque você escolheu o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, gente, ele não tem nada, entendeu? Satanás, ele é muito esperto, muito esperto. Vocês se enganam em achar que Satanás é um demônio chifrudo que aparece na frente das pessoas e simplesmente, né, agora eu vou te amaldiçoar, agora eu vou te matar. Não, gente. Isso daí é infantilidade pensar assim. Satanás, ele é um dos maiores estrategistas. Tanto é que ele tramou uma estratégia tão boa nos céus que ele conseguiu enganar uma parte dos anjos. Imagina os anjos, seres celestiais, têm conhecimento, têm entendimento, visão espiritual aberta. Aí o Satanás é tão astuto, inteligente, que ele conseguiu enganar essa parte. Então o que faz de nós acharmos que nós não podemos ser enganados, né? Então o Satanás, ele não vem como capetão, né? Ele vem com as estratégias, porque ele oferece, mas o problema é que aquilo que ele oferece, ele cobra. E ele cobra a preço de vida, preço de sangue, né? Satanás não te dá, vou te dar um carro e eu vou te cobrar, né, uma oferta, uma oferenda. Tu mata um bicho ou me dá tanto em dinheiro. Não, ele te cobra a tua vida. Ele vai te cobrar a tua vida, né? E às vezes a nossa vida vai de mal a pior porque nós aceitamos esse convite, esse benefício, né, suposto benefício que o mundo tem oferecido e a gente tem dito sim, né? Mas com Deus é diferente. Com Deus é totalmente diferente. A palavra de Deus diz que aquele que busca em primeiro lugar as coisas de Deus, as demais coisas são acrescentadas, né? E que provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, a gente prova, a gente começa a viver as coisas de Deus e as outras coisas vêm correndo atrás de nós. Mas daí as pessoas não estão dispostas a se sacrificar, né? Porque infelizmente, a gente está vivendo na geração fast food, geração instantânea, geração da internet, né? No meu tempo, quando eu tinha, eu acho que uns 9, 10 anos, o pai comprou um computador, né? Computador branco, aquela tela de tubo ainda, e daí botou a internet lá em casa, porque ele tinha uma empresa, e a internet era discada. Às vezes tu ficava meia hora discando aquilo lá, e e pem, e nada, e tu ficava naquela agonia, naquela esperança, tomara que funciona, e nada funcionava, e quando entrava, às vezes tu tinha que, correr contra o tempo, fazer o que tu tinha pra fazer ali, e logo já caía a internet e deu,
né? Mas hoje não. Hoje a gente liga o computador, a internet já tá bombando. Se o computador pensar, a gente já tem que trocar o computador porque já não serve, né? Não pode pensar, tem que ser clicou, abriu. O celular, mesma coisa. O celular, se tu clicar no WhatsApp e ele pensar na figurinha, tu já não serve, não serve, porque é muito lento. E a gente tá assim. Casamento, a mesma coisa. As pessoas casam e daí 3, 4 meses, um ano de casamento, eles querem que seja o casamento top, né? Aquele casamento que o marido conhece a mulher, sabe dos seus defeitos, seus anseios, seus desejos. A mulher também conhece o marido, sabe que ele gosta da comidinha na mesa, né? Gosta de uma bajulação, né? Mas não. Daí as pessoas, a primeira briguinha já não dá certo, escolhi a pessoa errada. Gente, casamento, infelizmente, é um aprendizado constante, né? A gente não casa porque a gente já conhece a pessoa, né? A gente casa para aprender a conviver com aquela pessoa. Porque a gente vem de mundos diferentes, de vidas diferentes, né? Vidas distintas, né? O homem vem de uma criação, a mulher vem de outra criação. O homem, a maioria dos homens, não sei qual é que é o problema das mães, mas as mães mimam os homens. Eu não sei por quê. Aí vem aqueles homens tudo bocozão, não sabe cozinhar, né? As roupas ficam pelo banheiro, sempre cansado, sempre, né, deitado, jogando um play, né? Fora o futebol. Falou em futebol, parece que tira a energia do dedão. Sei lá de onde vem a energia. Se tá quebrado, já cura na hora. Tá lesionado, o músculo já volta pro lugar. A gripe, se fala em futebol, a gripe passou, né? Futebol é o fute-gripe, né? Se um dia o marido de vocês, né? As mulheres que são casadas, tiverem e que vão casar um dia, se um dia eles ficarem gripados, vocês arranjam um futebol que o homem sara na hora. Uma dica, né? Mas enfim, as mães mimam os homens, daí os homens casam e são aquilo mimado. Então, o que o homem espera da mulher? Que a mulher seja igual à mãe, né? E as mulheres a mesma coisa, né? Tem uma criação, né? Um carinho, porque o pai, eu sou um pai, eu bajulo a minha filha demais, entendeu? É linda, chega a ser vaidosa, guria. Eu tenho 3 anos, mas é uma vaidade pura, né? É te amo, é beijo o tempo todo, é abraça. Ou seja, tô bajulando ela, daí vai casar com um grosso, né? Vai casar com um grosso. Lá, o cara é grossão, do interior, né? E daí vai ter um tempo de assimilação para ele entender que precisa daquela bajulação, né? Então é semeadura, é constantemente. As coisas são assim, gente. Precisa ter um trabalho, precisa ter, né? Tudo tem que ter disciplina, foco, decisão, comprometimento, tudo na vida. Senão tu vai ser perdedor o tempo todo. O tempo todo. Tu vai perder. Não adianta, tu vai entrar no trabalho, tu não vai ter comprometimento e compromisso, tu vai perder aquele trabalho, né? Vai faltar, não vai querer ir, ai, choveu, ai, tô cansado, ai, dá uma desculpa, arranja atestado, pelo amor de Deus, gente, cristão não dá migué, tá? Cristão não pode dar migué. Eu não tô falando que eu nunca dei migué, porque eu já dei migué, já dei muito migué, mas a nossa vida, a palavra de Deus diz que nós temos que brilhar dia a dia até nos tornarmos um dia perfeito, né? Pouco a pouco até nos tornarmos dia perfeito. Então, assim, se vocês têm uma atitude que é errada, comece a tentar mudar, tá? Cristão não pode dar migué, porque a palavra de Deus diz assim, ó, sirvam seus senhores como se fossem servindo a Deus, como se estivessem servindo a Deus. Se nós servirmos nossos chefes de qualquer jeito, nós estamos dizendo para Deus que também a gente vai servir ele de qualquer jeito. Entendeu? A gente tá sempre tentando achar o jeitinho brasileiro de dar aquele miguezinho, sabe? Aquela desculpinha, ai, minha cabeça, vai ali né, aqui em Montenegro tem assistência, vou ali na assistência pegar um atestadinho, né, ficar em casa quentinho, com a nega véia, ou ficar em casa olhando uma Netflix, tomando um Nescau quentinho, um cafezinho preto, né? Cara, tu tá plantando isso, tu vai colher isso também. Vai colher, daí depois do nada, ai, a empresa é a pior empresa do mundo, porque não é valorizado, porque é isso que... Poxa vida, como que não é valorizado? Você não valorizou o seu emprego. Você que não deu o devido valor. Você disse, meu emprego, o meu descanso, o meu bem-estar é maior né, o que eu quero é maior do que o meu emprego. Então você vai colher isso. Não adianta, não tem. E com a igreja é a mesma coisa.
Se nós começarmos a dar migué para ir na igreja, desculpa para ir na igreja, choveu demais, não vou na igreja. Eu tô com dor de barriga, não vou na igreja. Cara, esse é o momento de tu ir na igreja. Esse é o momento de matar a carne, de dizer pra carne, olha, carne, quer passar mal, passa mal. Quer tá morrendo, morre. Mas eu vou para a igreja, não importa o que for, não importa o que acontecer. Eu louvarei o Senhor, não importa as circunstâncias. Né? Essas são as oportunidades de nós vencermos a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade. Então, o cristão tem que ter comprometimento e compromisso. Não adianta, não adianta. Tem momentos da nossa vida que nós deixamos passar oportunidades por causa disso. Por causa disso. É que nem o irmão da igreja diz, lá o irmão Júnior. A oportunidade é um cavalo encilhado que passa na tua frente. Né? Se tu não pular, vai passar e já era. Mas se tu pular, tu não só ganhou o cavalo, como também ganhou um cavalo encilhado. E tá aí a tua bênção. Né? Não dá para deixar passar as oportunidades por ser negligência, por ser, né, acomodado, né? E a gente está cada vez mais acomodado, gente, cada vez mais, né? Um povo que está vivendo só de aparência, só de aparência. Eu fico chocado demais, demais com o nível de comprometimento que as pessoas têm com as redes sociais, com, sabe, seguidores, esses negócios. O conhecimento das pessoas hoje em dia está baseado naquilo que elas estão vendo, né? Esses TikTok, esses Instagram, Facebook tá até se desfazendo, coitado do Facebook, porque as outras redes estão tomando conta, né? Mas as pessoas só falam disso. Ah, porque eu vi no TikTok. Ah, porque eu vi no Instagram. Ah, porque eu isso no Facebook. Ah, porque o status do fulano. Porque o status do ciclano. Ah, porque o fulano fala isso, aquilo. Né? É tudo só isso. Eles estão vivendo só isso. Né? Eu não consigo mais ver as pessoas baseando seu conhecimento, o seu, como é que eu posso dizer, a sua filosofia de vida em estudos, em busca, né? E na palavra, em livros, sei lá, até mesmo no Google. Vai pesquisar no Google. Muitas coisas que você assiste, se você colocasse no Google, você ia ver que dá para achar tantas outras coisas melhores ainda. Né? Mas as pessoas estão se baseando ali, né? Eu tava ouvindo lá que fulano viu no TikTok que tem uma geração que não faz isso, que não faz aquilo. Gente, eu tô por fora. Tô por fora. Eu não sei em que mundo eu tô vivendo, porque eu não consigo ter, primeiro, eu não tenho paciência para ver bobagem, né? Eu não tenho paciência. Às vezes eu olho porque eu sendo líder de jovens eu preciso saber o que as pessoas estão assistindo, o que eles estão vendo. Mas daí é 2, 3 minutos já me dá um troço, eu começo a ficar nervoso, eu penso, meu Deus, não tem como alguém olhar. E você vai ver o quanto de curtidas e likes e retorno tem aqueles vídeos. Só bobageira. E a gente tem visto pessoas adultas, 30, 40 anos, se comportando como adolescentes, como jovens. Por quê? Porque é isso que tem se alimentado, né? Eu tenho conversado com pessoas, gente, com pessoas de 30 e poucos anos que são muito mais imaturas do que eu, que tenho 25, né? Que eu vejo assim, meu Deus, eu tenho jovens lá que são muito mais maduros que esses caras, ou que essas mulheres. Misericórdia, por quê? Porque estão se alimentando disso, desse conteúdo sem, né, sem propósito nenhum, sem propósito nenhum. E aí as pessoas têm perdido, né, os seus fundamentos, os seus conceitos perante a palavra de Deus, porque tem alimentado seu coração com essas bobagens, né? E os olhos, gente, tudo que o olho vê, o coração assimila, a alma se alimenta. Então o que vocês têm visto, né? O que vocês têm olhado, o que vocês têm alimentado na vida de vocês, né? Eu fiz um desafio com os jovens esses tempos no celular, que eu disse, olha, olhem aí nas configurações qual é o aplicativo que você mais usa no seu celular, né? E eu olhei o meu, gente, tinha 2 horas de Facebook funcionando direto. E eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu tempo? 2 horas de Facebook olhando o quê, rapaz? Olhando o quê? Pelo amor de Deus, o que tem 2 horas no Facebook? Mas será que eu tenho lido 2 horas de Bíblia? Não, né? Não tenho lido 2 horas de Bíblia, eu tô falando por mim e eu e Ian, né? Porque a gente tem que saber reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas. Não adianta
Deus descer incorporado aqui em forma humana e dizer, olha, meu filho, tu tem falhado isso, 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 isso. Não! Você tem que reconhecer sua falha, o arrependimento é teu, né? Jesus já fez a parte dele, ele já se sacrificou, já fez o pior de todas as coisas. E a gente tem que começar a reconhecer as nossas falhas, né? Mas não adianta também a gente ver, né? Ah, vi 2 horas de Facebook, nossa, tá tão ruim, né? Mas não fiz nada, né? Não tomei nenhuma atitude. Tem que começar, tem que tomar uma atitude, de algum jeito tem que ser começado, né? Claro que se você não lê a Bíblia de jeito nenhum, não adianta querer dedicar 2 horas de leitura bíblica, não vai dar certo, não vai. Você vai ler 2, 3 minutos, vai cansar, vai se dispersar, ou quem sabe até leia as 2 horas de teimoso, né? Porque tem gente que são teimosos como eu, sou meio teimoso, né? E daí vou ler 2 horas, mas não vou nem lembrar o que eu li, não vou assimilar nada, só vai ser uma leitura corrida, sem propósito nenhum. Mas comece aí, sei lá, 15 minutos do dia, lê a Bíblia, né? Ou lê 10 minutos e ora 5, ou divide ali 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura, né? E começa com alguma coisa. Porque a leitura, gente, eu não gosto de ler. Gente, essa frase me irrita. Por quê? Porque só não gosta de ler quem não lê, entendeu? Só não gosta de ler quem não tem hábito de leitura. É óbvio que tu não vai gostar de ler com uma coisa que tu não faz. Eu também não gostava de ler quando eu era mais jovem. Aos 12 anos, eu comecei a ler um livro lá que até hoje eu lembro, mas eu não lembro o nome, que era um livro de 2 meninos que eles pegam um botezinho e saem numa aventura, né, num rio ali, né, mas para eles estavam numa aventura e eles saem de uma margem do rio e vão até tinha meio que uma ilhazinha, então para eles viajaram, né, o mundo com aquele barquinho, né, e ali eles encontraram animais e eles viajavam naquilo ali, por quê? Porque eles achavam que eles estavam em outro, sei lá, em outro país, em outro mundo, né, e a galinha já era dinossauro e aquilo ali mexeu com a minha cabeça, sabe? Mexeu com a minha mente. Eu comecei a ver, gente, quanto conteúdo tem num livro, sabe? E eu peguei gosto pela leitura. E às vezes eu ia na biblioteca da minha escola, gente. Meu Deus, isso aí nem existe. Nem existe mais. Eu nem sei se tem biblioteca na escola. Deve ter, né? Mas deve estar arquivado já as bibliotecas. Mas eu ia lá, às vezes eu sozinho, eu tinha o cartãozinho, né, da biblioteca do Maurício Sirotsky, lá em Porto Alegre. Eu ia pegar uns livros lá só de aventura, sabe? Porque eu gostei daquilo, gostei do conteúdo do livro de aventura. Então todo mundo tem um livro que vai gostar, todo mundo tem um conteúdo que vai gostar. E a Bíblia, gente, meu Deus do céu. Eu, como gosto muito dessas histórias, eu gosto muito. Eu sempre, quando eu prego, eu gosto de fazer um negócio hollywoodiano, né? Eu rolo no chão, meu Deus, eu vou fazendo, né? Porque eu começo a imaginar, eu começo a viver aquilo entra, eu já imagino um cenário, porque eu amo história, eu amo essas coisas. E a Bíblia nada mais é do que um filme de Hollywood perfeito, sem nenhum erro, né? Escrito pelo maior de todos os escritores possíveis, cineasta do mundo, chamado Deus, né? Chamado Espírito Santo, chamado Jesus Cristo, né? E daí eu leio as histórias de Davi, Golias, Sansão, né? Neemias, Naamã, o Daniel, Sadraque, Mesaque, o Nabucodonosor, aqueles personagens, tudo, o apóstolo Paulo e João. Meu Deus, eu começo a viajar assim, pensar, imaginar aquelas viagens deles, como é que era o ambiente, né? Como é que era o deserto, como é que era o cativeiro, como é que era a Babilônia, como é que tudo, o jardim do Éden, como é que era aquela espada que ficava rodeando depois no jardim, como que eram os Néfilins, como que eram os bichos, sei lá, eu viajo demais, demais, demais. E isso tudo é uma forma, uma motivação para a gente buscar as coisas de Deus, né? Então achem algo que chame a atenção de vocês e comecem a imprimir vontade e dedicação nisso, né? Você tem que gostar de alguma coisa, né? Ninguém é uma pessoa tão seca e fria a ponto de não gostar de nada. Quer fazer um teste? Pega aí os filmes que você olha na Netflix ou as séries. O que fala sobre isso? O que você tem visto, tá? Só não vai procurar besteira na Bíblia, né? Porque não vai ter, né? Até tem, mas daí é repreensão. Aí te prepara pro laço, né? Mas olha aí, porque tem muita série, né? Até hoje eu não vi nenhuma série que preste assim em questões
conteúdo, né? Mas tem algumas coisas que dá pra dar uma salvadinha, né? Sempre tem uma coisa que se salva, assim, um filmezinho, alguma coisa, né? Mas pega aí uma série que você gosta, né? E tenta achar na Bíblia algo a respeito. O que Deus fala, se tem uma história parecida. Gente, tem muito filme e muita coisa escrita que é baseada nos princípios bíblicos com o intuito de confundir os cristãos, tá? Confundir o povo de Deus como? Eles invertem os conceitos, tá? Invertem os conceitos. Eu já falei sobre isso do filme o Mistério do Relógio na Parede, onde o cara começa a desvendar qual é o maior dos feitiços, não sei o quê, porque eles são meio feiticeiro, meio mago, meio bruxo, sei lá o que eles são lá, né? E daí o cara começa a ler o livro do maior feiticeiro, maior bruxo da história lá, começa a ler, aí começam a aparecer imagens de Satanás nas suas diversas e múltiplas configurações e transfigurações, né? E quando começou a aparecer aquilo ali, pum, ligou o alerta na minha cabeça, né? Que eu queria ver aquele filme. Eu vi uns. Não sei por que eu queria ver aquele filme. Talvez foi uma inspiração do Espírito Santo para mim ver, né? Mas eu queria ver, eu não tinha visto o trailer, mas aquilo. Quando eu ouvi o nome do filme Relógio, fazia tempo, fazia 2 anos que eu tinha ouvido o nome e fazia 2 anos que eu queria ver o filme e não olhava. Mas daí eu entrou lá, eu não sei se na Netflix, onde é que entrou, eu não lembro onde que tava o filme. E daí eu vou olhar esse filme, gente, porque eu queria muito ver, né? Mas daí já começou magia, mago, né, feitiço e não sei o que, aquilo já começou a me deixar nervoso. Mas daí chegou nessa parte que ele abre o livro, mais ou menos ali 1/3 do filme, ou no meio do filme, né? E começa a ver os feitiços do maior mago. E o cara começa a falar algumas palavras e eu já estava intrigado, porque ligou o alerta, né? Por causa das imagens. E daí o alerta do Espírito Santo, ele não deixa a gente ser confundido, né? Por isso que é bom a gente ter o Espírito Santo conosco, gente. Tenha o Espírito Santo com vocês. O Espírito Santo é o maior farol de todos os tempos, tá? Ele ilumina toda a escuridão. Então eu tava ali, o alerta bombando, né? Piscando assim, e ele começou a falar daquela imagem, e daí o cara falou assim: eu descobri o maior dos feitiços, uma coisa assim, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu disse: eu não acredito que o cara vai me falar isso. Bom, e ele citou a Bíblia, e a última imagem era a imagem do Satanás, e eu disse: não pode ser possível, cara. Mas isso aqui virou uma bagunça mesmo. Virou uma bagunça. Esse mundo tá todo virado, gente. Tá tudo virado. Bem, eu desliguei a TV na hora aqui, ó. Peguei o controle. Tô com o controle aqui. Peguei o controle. Pá. Desliguei e disse: não. Eu não aceito isso daí. Não aceito, porque Satanás tá fazendo o que quer. Domina tudo aí, domina filme, domina música, tá? Quem ouviu a música do Lil Nas X lá sabe do que eu tô falando, a última música do Lil Nas X. Se você tá em oração, você tem o Espírito Santo, olha essa música aí, né? Eu já falei no grupo de jovens, para os jovens prestarem atenção lá, porque o cara me desce no inferno e dança no colo do capetão, né? Mas no começo da música ele tá no Jardim do Éden, uma coisa assim, ó, diabólica, gente, diabólica, tá? Tudo invertido. Mas o filme, assim, ó, conseguiu me tirar do sério. Eu disse: gente do céu, isso aqui tá perdido, esse mundo. Não dá mais. E tem muita gente olhando essas coisas. E, normal, um filmezinho normal, né? Filme de terror normal, filme normal, né? Por favor, gente, por favor. A Bíblia sendo citada com, né, o sentido invertido. Pra dizer que Satanás é o princípio, o meio, o fim, o alfa e o ômega. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Se nós não tivermos conhecimento disso, com certeza, se eu não conhecesse a Bíblia e a Palavra de Deus, eu ia olhar aquilo ali e achar, né? Nem sei o que está falando, nem sei o que ele está falando, mas o conhecimento da Palavra de Deus já é clara, é sucinta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, há uma libertação quando a gente conhece as coisas de Deus, a ponto de nós enxergarmos essas coisas e não admitirmos e aceitarmos. Então, gente, tem muita besteira sendo pregada aí fora, gente. Muita besteira, seja dentro ou fora da igreja. Até dentro da igreja tem coisa sendo pregada besterol, americano, né? Não tem como, não tem como. Vocês precisam começar a viver uma vida com Cristo, né? Uma vida assim, ó, de intimidade e profundidade. Porque assim, ó,
Os tempos estão cada vez mais difíceis, cada vez mais difíceis. Cada vez mais a gente vai ver essas bolhufas aí, essas porcaria aparecendo. Cada vez mais a gente vai ver o evangelho sendo difamado, sendo, né, colocado assim, sei lá, gente. O evangelho merece o maior de todos os respeitos. Né? A gente tem que ser os representantes do evangelho nesse mundo, a luz do mundo e o sal da terra. Se nós não iluminarmos as pessoas que estão na escuridão, essas pessoas vão se perder, gente. Vão se perder porque Satanás ele é extremamente inteligente. Ele está sabendo exatamente por onde agir. E está começando por nós cristãos. Né? Palavra de Deus aqui, ó, Mateus 24. Eu tinha que ler, mas não li até agora. Mas a gente vai ler em seguida em Mateus 24, a partir do versículo 3 ali, onde os discípulos estão preocupados, Senhor, como é que vai ser a tua aparição, a tua volta, né? Porque, gente, se nós não focarmos em Cristo, nós não colocarmos a nossa vida, né, e os nossos pensamentos voltados a Cristo, a gente vai ser enganado. A gente vai ser enganado. Satanás vai vir, vai nos enganar, vai achar um jeito, né, seja lá da forma que for. Porque a nossa base tem que ser Cristo. A base da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Se nós não estivermos baseados nisso, não adianta. A gente vai viver se não tem nada a ver, isso é normal, né? Tudo é normal, tudo é tranquilo. Ai, é os novos tempos. Gente, uma pessoa cristã me disse que a gente está vivendo os novos tempos. Pelo amor de Deus, gente, a palavra não muda, não muda. É a mesma, 2000 anos aqui, a mesma. Mais, porque o Velho Testamento, mais velho ainda, né? Mas, enfim, a Bíblia é constituída desse jeito, 2000 anos. E não mudou, é a mesma coisa todos os dias. A diferença é que a palavra de Deus é viva para aqueles que creem e têm o Espírito Santo. Aí sim, tudo bem, ela é viva, ela muda conforme o Espírito Santo nos indica, né, e nos inspira. Mas fora isso, gente, não tem por que a gente estar se amoldando aos moldes deste mundo. A palavra é clara, não vos amoldeis a este mundo. Não vos amoldeis a este mundo. Não tem por que a gente querer fazer graça para o mundo. Não, a gente não está aqui para ser aceito pelo homem. Não, a gente está aqui para ser aceito por Deus, para que nós possamos confirmar a nossa ida para a eternidade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma escola passageira, é um campo de batalha onde a gente veio buscar almas, onde a gente veio ser tratado, sarado, para que vidas também possam ser tratadas e saradas, para que a gente possa chegar lá no céu com um caminhão de almas, com o nosso galardão, nossa coroa. Daí a gente vai chegar lá no céu com que conteúdo? O Senhor vai dizer, mostre-me as tuas mãos, a gente vai mostrar cheio de TikTok, cheio de Instagram. Ah, isso aqui que eu fiz, Senhor, o que você fez? Dediquei a minha vida a olhar vídeos no Kawaii, ganhei muito dinheiro, fiquei milionário. Não descobri ainda quem ficou, se alguém conhecer aí, alguém ficou milionário no Kawaii ou no Instagram, por favor, no Twitter, olhando vídeos. Por favor, me chame no privado, porque tô precisando de umas grana aí, brincadeiras à parte. Mas, gente, não adianta, a gente vai chegar lá no céu e a gente vai ser cobrado, Vai ser cobrado, o Senhor vai dizer, lembra aquele dia que tu olhou o filme, o mistério do relógio na parede? Lembro, pai. Lembro, o filme assim, ó, topzera, gostei demais. Como assim, cabeçudo? Eu tava te dizendo o que o cara tava falando de Satanás. Bah, Senhor, nem sabia que o Senhor tava falando de aquilo ali. Bah, nem prestei atenção. Porque a gente tá assim, a gente tá em Nárnia, desligado, sei lá, tá vivendo em outro mundo, em outra galáxia, em outro planeta. Tá vendo, né, o mundo se destruir, a família se destruir, a igreja se destruir, e nós estamos lá, né, de fé em fé, em glória, e planeta dos macacos, sei lá onde que vocês estão, onde é que nós estamos, porque a gente tá deixando a palavra ser difamada, gente. Tá deixando os crentes ser enganados. Não podemos mais deixar isso aí. Não podemos, a gente tem que se levantar. Hoje eu tava falando pra Pamela, eu vi um encontro com Deus ali perto de casa, que tem na igreja, pessoal da Cross. Gente, o ônibus e os jovens, a galera ali, ó, tudo de cobertinha, friozão do caramba. A galera se juntou lá, fez um encontro com Deus e disse, nossa, isso aí é top. E sabe o que me deixou mais alegre? Porque tem jovens lá naquela igreja que fazem prosperar, fazem frutificar, né? Eu não precisa estar o pastor no pé deles, tragam jovens, né? Não, eles estão lá, eles entenderam o chamado deles. Não, nós temos que frutificar de algum jeito, de alguma forma, vão frutificar. E eu passei ali de a pé, eu acho, fui comprar pão. Geralmente eu vou de carro, mas eu fui aquele dia de a pé comprar pão no mercado. Passei ali um daréu, disse, Jesus da glória, isso daí é top demais. Os jovens tudo reunidos na igreja numa sexta-feira de noite, eu acho que era sexta ou sábado, nem lembro qual era o dia.
Eu acho que era sexta, porque que eu tava voltando do serviço. E daí bah, pai, que top isso aqui, demais, top demais. E não foi, eu creio demais que não foi o pastor deles que chamou todo aquele jovem, não. Porque ovelha gera ovelha, gente. Ovelha gera ovelha. Não é o pastor que vai gerar ovelha. O pastor tem o intuito, tem o dever e a missão de apacentar, de cuidar, né, de acariciar, cortar o pelo quando tá muito grande, cortar as unhas quando começa, né, criar as garrinhas, corta as unhas dos irmãos, bota os irmãos no banco, né, e os irmãos voltam e o pastor é ruim, mas daí o pastor diz, irmão, eu te amo, daí brigam e daí se abraçam e faz parte, isso daí faz parte, né, mas estamos lá, o pastor tá lá cuidando, ensinando e as ovelhas estão gerando ovelhas. As ovelhas geram ovelhas. Então, qual é o nosso papel na igreja? Cheguei na igreja, tá? Me converti. Quero trabalhar para Cristo. Primeiro trabalho que você vai fazer é ganhar outras vidas. É convidar o teu amigo, aquele amigo ali, ó, o Pablo, que é o Pablo Martins que botou as mãozinhas ali, meu amigão, né? Ele vai ir no próximo culto porque eu tô convidando ele aqui na live, ao vivo, né? Tu vai ir lá porque eu quero que tu vá, né? Porque tu é meu amigo, eu te amo, rapaz. Você faz parte da nossa vida, né? O Gabriel, o Alisson, todo mundo gosta de ti, o Neguinho gosta de ti, né? Então os guris vão convidar o Pablo, né? E o Pablo vai ir. Daí o Pablo, gostei desse culto, gostei desse lugar, me senti bem. Aí o Pablo vai pegar e vai convidar os outros amigos dele lá na vila, entendeu? E eu vou convidar aqui meus amigos, e o Gabriel convida os outros amigos dele, né? E assim vai indo, um convidando o outro, as ovelhas vão gerando ovelha, até que vai chegar um momento que nós vamos ter que, gente, estamos grandão, temos que expandir, porque o negócio está acontecendo, vidas estão sendo salvas, né? Pessoas estão sendo libertas. Amém? Então a gente precisa começar a se posicionar referente a essas coisas, gente. A gente não pode ficar parado e estagnado, né? Deus tem grandes planos para as nossas vidas, isso eu digo para vocês. Grandes planos para nós. O plano de Deus é melhor. A palavra de Deus diz, Deus bem sabe os pensamentos que tem de vós, em Jeremias, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Então vocês estão sonhando com muitas coisas, mas estão colocando o empenho de vocês, o desejo e os sonhos na motivação errada. Sabe, Deus tem um caminho perfeito para todos nós. Seja lá o que você sonha ou deseja. Deus sabe o que você precisa. A palavra de Deus é bem clara quando diz assim, Deus já sabe o que a gente precisa muito antes de nós falarmos e pedirmos. Então ele já está preparando, ele já sabe, né? Senhor, esses dias eu vendi meu carro, aí fui lá orar, né? Na verdade eu fui lá chorar nos pés do Senhor, pai, eu não tenho carro, não sei o que. No outro dia o Senhor providenciou um carro, né? E daí? Por quê? Porque sabe a necessidade, sabe o que eu preciso, né? Eu quando a minha filha nasceu, eu acho que ela tinha uns 3 meses, a casa que a gente morava, a gente teve que sair às pressas, e eu pensei, onde é que a gente vai morar, alugar, porque ali a casa era boa e tal, e Deus providenciou uma casa, saímos do aluguel, eu e a minha esposa, entendeu? Deus sabe o que a gente precisa, mas daí a gente fica querendo fazer as coisas da nossa forma, gente. Não, Deus quer fazer por nós, né? A palavra de Deus nos instrui que nós devemos tirar a nossa força para Deus entrar com a força dele, né? João 3,10, que ele cresça e eu diminua, porque quando Deus cresce na nossa vida, os planos dele também crescem nas nossas vidas, mas quando nós crescemos, aí os planos de Deus diminuem, porque daí a gente acha que a gente faz com o nosso querer, com a nossa vontade. Não é assim, gente. Nós temos que confiar em Deus, porque ele é poderoso e capaz de fazer. Eu sei quem tem crido e também sei que ele é poderoso para fazer muito mais que para mim. Então creiam em Deus, creiam, né, na palavra de Deus. Vamos parar de ser confundido, de ser enganado por todas essas coisas, gente. Não, chega. Nós não podemos mais ser enganados. Acabou o tempo de ser enganado, gente. Sabe, de ser levado com um vento de doutrina que soprar no nosso ouvido. Poxa, a gente tem que se posicionar. Nós temos que se posicionar. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós temos a palavra. Queira quem... né, a pessoa queira acreditar no que ela quer, tudo bem, respeito, tudo bem, mas mudar o que a gente crê, não pode, gente, não pode. O ambiente não pode moldar o nosso caráter, entendeu? Nós precisamos chegar lá e ser a luz naquele lugar. Nós precisamos ser a luz, representar a luz de Cristo, né? Se o sal perder, hoje a Pamela falou, hoje a gente foi visitar um grupo de jovens que está começando, né, na igreja ali do bairro Santa Rita, aqui em Montenegro, né? E eu disse, não, vou lá visitar, porque toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Eu preciso visitar esse pessoal aí,
Fui lá visitar, tinha algumas meninas, né? E de novo, gente, as mulheres são muito mais dedicadas que os homens. Vamos, homarada de Deus aí, pelo amor de Deus, vamos se levantar. Porque as mulheres dão de 10-0 nos homens em questão de compromisso, oração, jejum, leitura. Meu Deus, as mulheres é fora do comum. É que nem no colégio, na faculdade. Tu vai, abre teu caderno, numa página tem matemática, na outra página tem português, na outra página tem manha do GTA, né? Uma coisa louca assim. Aí tu abre o caderno das meninas, post-it, marcação de marca-texto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês pra ver que eu não tô falando besteira, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo pra marcar a Bíblia. E como é que eu marco a Bíblia? Eu risco com caneta, eu risco com lápis, com o que tiver, eu vou marcando. Às vezes eu, né, com o recurso que tem ali. Eu vou fazendo com o recurso que tem ali, né? Mas as mulheres não, é uma dedicação assim que dá inveja nos homens. Bah, os homens estão muito mal. Nós temos que ser mais disciplinados, né? Tem que, sei lá, tem que mudar esse nosso jeito. Mas enfim, daí nós fomos lá, tinha um monte de menina lá, né? Eu disse, top demais, senhor. Esse trabalho começando. E daí a Pamela citou, porque eu não fui lá para mostrar que eu sou um pregador top, que eu tenho um grupo top, né? Eu fui lá porque as coisas de Deus, elas têm que andar, elas têm que acontecer, e eu quis dar só um auxílio, sabe? Porque eu pensei assim, bom, se tiver só o pessoal, né, os líderes, e eu, já é alguma coisa, entendeu? Mas se tiver mais gente, eu nem quero falar. Eu pensei comigo, eu nem quero falar, eu só vou lá pra fazer número, pra ajudar, assim. E daí deram a palavra a Pamela falou disso, do sal da terra e a luz do mundo, entendeu? Porque se o sal perdeu o sabor, do que vale, né? Nós somos o sal de Cristo. Aí a gente perde o sabor, que é a palavra, é o medo, é o temor, é o Espírito Santo. Para que serve? A palavra está dizendo lá, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Você quer ser jogado fora? Não quer. Óbvio que não. Então sirva para alguma coisa, para salgar a vida de alguém que está amargo. Pelo amor de Deus, está sem gosto. A pessoa às vezes estão sem gosto, precisam ser salgada. Amém? Então fiquem firmes, gente. Tenham consciência de que Deus tem algo para vocês, tá? Eu não estou falando isso porque eu quero que vocês, eu quero que vocês sejam quadrangular agora, tá? Minha igreja. Quero que vocês sejam quadrangular, quero que vocês adotem essa bandeira. Pelo amor de Deus, eu não estou pregando bandeira nenhuma aqui. Quero que vocês, né, se denominem os crentezão, né? Não, gente, eu quero que vocês entendam as coisas de Deus na vida de vocês. É isso que me importa. É o que eu falei lá, na igreja que eu fui visitar, eu falei para os jovens, tenham na cabeça de vocês, criem raízes nas coisas de Deus. Não querem procurar a igreja que é mais top, a igreja que tem mais gente, a igreja que tem time de futebol, que tem um louvor, né, bacana, a igreja que tem chácara, que viaja pelo mundo. Não, procurem um lugar onde Deus fale com vocês, e isso que importa, tá? Deus falando com vocês é o que vai valer a pena. Então, busquem as coisas de Deus. Deus quer grandes coisas para vocês, gente. É para vocês, entendeu? Eu tô aqui porque eu entendi o chamado de Deus na minha vida ano passado, quando Deus me chamou para mim assumir os jovens. Eu não queria, tá? Mas eu aceitei por obediência. E Deus tem transformado a minha vida, tanto espiritualmente, como também de questão de maturidade, compromisso. Eu tenho feito muito mais coisa do que eu fiz algum dia para Deus, entendeu? Eu ganhei vidas, eu ganhei almas. Eu batizei pessoas, pelo amor de Deus, esse era o meu foco durante 6 anos e eu não conseguia fazer isso. E eu não conseguia por quê? Porque eu tinha as coisas de Deus, tinha a palavra, mas não botava em prática. A ponto de eu chegar num momento que eu ia no culto só domingo, chegava lá, eu que sou do louvor, tocava de qualquer jeito, de qualquer forma, porque eu não tinha intimidade nenhuma com Deus. Não estava vivendo nada de Deus. E daí eu fui lá, inventei de fazer o jejum de 24 horas. Eu e a Pamela, fui demitido, perdi a faculdade, perdi tudo. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? A ponto de Deus dizer assim para mim, cara, tu tá fazendo tudo do teu jeito. Isso foi uma intimidade que eu busquei com Deus, amém? Eu sempre deixei bem claro, Deus, se for da tua vontade, tira tudo que eu tenho. Só não me deixa me afastar dos teus caminhos. Eu sempre deixei claro para Deus, isso é a intimidade. Gente, Deus é real, tá? Não tenho na cabeça que Deus é uma estatuazinha ou um troço ali que fica na parede, ou sei lá, o que você pensa de Deus ou acha que é um Deus. Não, gente, Deus é real, é uma pessoa, é um espírito. Deus fala dentro de nós.
Quantas vezes Deus fala para nós não fazer uma coisa, a gente vai lá e faz de teimoso. Faz de teimoso. Aí fica pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, por que eu fiz isso? Ai, como eu sou bobo. Ai, como eu sou boba. Não, tu é um idiota, porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, claro, falando, não faz isso, tu vai te arrebentar, cabeçudo ou cabeçuda. Vai lá e faz. Faz porque eu sou... Tu é um jegue, né? Para de ouvir a voz dos outros, ouvir a voz do mundo, ouvir a tua voz, achando que tudo vai dar certo porque tu é o cara, tu é o tal. Não, vai dar certo se nós fizermos as coisas de Deus. Busquem a Deus, gente. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para a vida de vocês. Amém? Então eu vou ler a palavra porque a gente tá no final. E a palavra de Deus diz ali, em Mateus 24. Na verdade eu ia pregar uma coisa, só que Deus me inspirou a falar outra coisa, mas vamos ler a palavra aqui. Mateus 24:3 diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha só, gente, os apóstolos estavam com Cristo, tá? Jesus estava ali do lado deles e eles já estavam pensando: meu Deus, como é que vai ser a vinda do Senhor? Meu Deus, o que vai acontecer? Coisa que a gente não faz, tá? A gente tá vivendo aqui, né? Aqui do lado tem um TVzão aqui, uma Netflix aqui do lado, na frente da cama, a TV da sala porque tá frio, tá no quarto, né? Pobre é assim, não tem TV, pobre não tem TV na sala, no quarto, não, pobre tem uma TV e vai distribuindo onde ele tá, amém? Então a TV da sala vem pro quarto por causa do frio, né? Conforme a estação a TV se move também, né? Então nós estamos ali, né? Sabendo que Cristo está voltando e a gente tá aqui, atirado na cama, né? Lareirinha de álcool ecológica, TVzão, Netflix e nem pensando na volta do Senhor, né? Por quê? Porque o nosso coração tá mais preocupado com as nossas coisas do que as coisas de Deus. Mas os discípulos estavam ali, meu Deus, Senhor, como é que vai ser a tua volta? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Olha só, Jesus já estava falando, gente, cuidado com as pessoas, cuidado com os filmes, cuidado com os TikTok, cuidado com tudo. Tem gente querendo enganar, amém? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Olha só, que loucura. E enganarão a muitos. Tem muita gente dizendo que é de Cristo, que é do Senhor, e tem enganado pessoas, tem levado pessoas ao inferno, gente. Isso é muito sério. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Começa a refletir aí. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios da dores. E a gente tem visto essas coisas acontecer, amém? Fiquem atentos, fiquem atentos. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Gente, cristão passa por dificuldade, gente. Quantos cristãos têm morrido por causa do nome de Cristo? Gente, tem um filme top. Ah, mas não é na Netflix. Eu olhei um filme no Telecine, não sei o que ali. Telecine, sei lá o que lá. Telecine Mandioca, né? E era um filme daquele cara que fez a Paixão de Cristo, o Caviezel lá, não lembro o nome dele. Mas o ator principal que fez Jesus Cristo, ele se converteu. E ele fez um filme que apareceu ali no Telecine Mandioca. E daí nesse filme ele vai até uma emissora de Israel, não sei da onde, e ele fala do amor de Cristo para um povo muçulmano. Gente, muito top o filme. E ele vai ser sequestrado pelo governo, vai ser preso e tudo mais. E no final do filme tá uma dedicatória a todos os cristãos que estão presos lá por causa do amor de Cristo. Gente, se tem um filme que vale a pena, esse filme vale a pena. Procurem aí, né? Eu não sei o nome agora, mas eu vi lá no Telecine Mandioca, né? Mas enfim, os cristãos são perseguidos por causa do amor de Cristo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha só. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar, aqui está a chave do contexto todo. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou o amor de muitos se esfriará. Gente, o amor de muitos tem se esfriado, entendeu? As pessoas têm se esfriado
se multiplicar a iniquidade, o ódio, a raiva, né? As pessoas não estão mais dispostas a amar. Então fiquem atentos, amém? Gente, meu Deus do céu, a palavra de Deus é perfeita. Então leiam, pega ali Mateus 24. Eu não tenho Bíblia. Baixa no celular, que tu tem celular, tem Google Play, tem Apple Store, se tu é, né, se tu é, do iPhone, né? Se tu é, eu tenho um celularzinho aqui, né, qualquer, mas baixa lá no Apple Store, no Google Play, ou se tu tem uma Bíblia ali em casa, né, aquela Bíblia que faz anos que tu não, né, não olha, abre lá em Mateus 24 e leia isso aí. Leia com atenção, com calma. Você vai ver assim, meu Deus, tem muita coisa acontecendo. Isso só pode ser um sinal da volta de Cristo. Só pode ser. Porque Cristo é perfeito, gente. É perfeito. A palavra de Deus é perfeita em todas as coisas. Em tudo Deus é perfeito. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês, esse culto, essa live, né? Que Deus possa tocar grandemente o coração de vocês. Compartilha se vocês quiserem com alguém. Se você, eu não sei, eu tinha que dar um jeito de começar a transmitir ao vivo no YouTube, mas eu não sei, porque apesar de ser, né, novo, eu sou meio arcaico com as coisas das mídias. Até tem os responsáveis, né, do grupo de jovens que fazem a parte das mídias para mim, né? Parte porque eu também sou meio desleixado com isso, mas tem oportunidade para todo mundo. Então quem tem mais facilidade consegue, né, mexer melhor nisso. Já tá no chamado de Deus, aí Deus já tá chamando para trabalhar para Deus, porque é oportunidade sim para todo mundo. Mas enfim, eu queria transmitir lives pelo Facebook, pelo Instagram, né? Mas eu acho que tem que baixar um aplicativo no notebook para poder transmitir simultaneamente todas essas telas. Então eu tenho que dar um jeito, né? Mas como assim essa live aqui tá sendo no Facebook, compartilhe no WhatsApp, que dá para compartilhar porque é vinculado. Compartilha no Facebook e toca pra frente, toca pra frente. Irmão, não sei pregar, toca essa pregação pra frente. Depois se a pessoa perguntar como é que é, daí tu explica do teu jeito. Tu explica como é que é, né? Convida a pessoa, vamos lá no grupo de jovens, no encontro de jovens. Não fala culto, senão a pessoa já começa a achar que é reteté, que é gente caindo no espírito e demônios. É isso que lá no meu serviço eu falo de culto, eles só sabem falar disso. Gente, culto é muito mais do que o reteté. Gente, culto é algo inspirador. Às vezes o culto te liberta, às vezes o culto te ensina, às vezes o culto, né, te traz felicidade, te traz como é que é a palavra? Uh, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas te traz renovo, né? Te traz tantas outras coisas. Mas então às vezes as pessoas ficam rotulando os cultos. Não, o culto é assim, ó. Começa o culto, um gritaria, cai o nego no espírito, né? E daí o pastor começa a falar com o demônio, e daí o demônio começa, gente, não é assim, gente, pelo amor de Deus. E no final, não, pera, deixa eu terminar. E no final tem lá uma caixinha para receber oferta de 100 mil real. Se tu não tem, dá o teu carro, tá com a gente. Não é assim, gente. Parem de rotular as coisas de Deus. Amém? Isso é uma mentira do inferno, gente. Uma mentira do inferno. Porque o inferno tem feito as pessoas acreditarem que é um show, que é uma coisa assim fora do comum. Quando na verdade o culto é o alimento espiritual que a gente precisa para nossa semana, para o nosso dia, né? Gente, quem me conhece sabe como é que eu sou. Olha o que eu tenho de ruim, o que eu tenho, né, o que eu tenho aprendido lá que eu não tenho usado na minha vida. Todo mundo sabe. Sempre batata. Quando a ladaia é com todo mundo. Quando alguém precisa de ajuda, vem lá e fala comigo. As pessoas do mundo vem lá e falam, eu sei que tem uma pessoa mais séria. Não é que eu sou sério. Eu tenho os princípios de Deus. E os princípios de Deus me ensinam a ter postura, a ter, né, educação. Então não é porque eu sou sério. Então Deus tem plantado algo no meu coração que tem valida plena. Então não coloquem na cabeça, não rotulem antes de ir. Primeiro vocês vão. Vocês veem como é que é. Vede e provai que o Senhor é bom. Vede e provai que o Senhor é bom. Então não fale uma coisa que você não viu e não provou. Primeiro você vê, prova e depois você vai dizer o que você achou. Não fica indo no que os outros falam, nesses videozinhos do inferno que o TikTok, Facebook tem colocado, fazendo sátira das coisas de Deus. Gente, não façam isso. Pelo amor de Deus. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é uma pessoa e ele merece respeito. Então não façam isso. Primeiro vão lá.
Depois vocês digam, é bom ou ruim. Porque eu não vejo ninguém falando, é ruim numa festa. Porque, não, primeiro vai lá e vê se a festa é boa, bebe, fuma, né? Faz tudo que tem direito. E depois, pois é, eu achei que, né? Foi bom ou foi ruim. Por que vocês fazem isso com tudo no mundo e com a igreja, eu não vou ir porque os outros falaram. Que os outros falaram, tu agora é Maria vai com as outras, né? Para de ser assim. Então vá primeiro no culto, convide seus amigos, se falar é a mesma coisa, tu vai, depois tu diz como é que é. Primeiro tu vai e tu vê. Depois tu vem me dizer se tu achou ruim, bom ou ruim. Amém? Então não aceite essas mentiras, não aceite que Satanás engane vocês. Vamos lá, vamos para cima, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida, amém? Então vamos fazer uma oração. Se você quiser fechar os seus olhos, colocar a mão no coração, uma oração rapidinha, só pedindo para o Espírito Santo vir sobre as nossas vidas, amém? Nosso Deus e querido Pai, nós estamos encerrando esta live, esta oração, Pai. Coloca a tua bênção, meu Deus, sobre as nossas vidas. Meu Deus, derrama do teu Espírito sobre nós, Pai. Nos dá inteligência, sabedoria e discernimento para entendermos as tuas coisas, para, meu Deus, nos livrarmos, meu Deus, das armadilhas deste mundo, Pai. E não sermos, meu Deus, amoldados conforme, meu Deus, os padrões que o mundo tem nos imposto, meu Deus, ou pedido para nós sermos iguais ou parecidos com isso, Pai. Não, Pai. Precisamos ser iguais e parecidos com o Senhor, porque a tua palavra diz que nós precisamos imitar o Evangelho, meu Deus, ser imitadores do Evangelho, Espírito Santo. Meu Deus, guarda o nosso coração, nossa vida, guarda cada lar, cada família, meu Deus, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, que assistiu ou que vão assistir esta live, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que Satanás tem, meu Deus, colocado na nossa cabeça de mentira, Senhor, de engano, Pai, de atrapalho, contra as tuas coisas, caia por terra agora, Pai, e comece, meu Deus, a semear o melhor que há em Ti nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Um abraço a todo mundo que participou, pessoal que participou da live aí. Deus abençoe grandemente vocês. Compartilhem, né? Para que essa palavra chegue até outras pessoas, não para que o Ian chegue, amém? Não é o Ian, é a palavra de Deus. Todo mundo sabe que o meu objetivo é pregar a palavra, não é tá mostrando a minha imagem, pelo contrário, é a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que no dia a dia sou tímido, vocês podem ver, sou uma pessoa quieta, poucas palavras, mas quando se fala de palavra de Deus, aí eu não consigo calar minha boca, porque daí eu sempre costumo dizer que eu tenho a doença do pregador. Me dê um microfone, o homem se transforma. Amém? Deus abençoe a todos. Abraço!